Vou contar uma história para você. Olá, pessoal. Hoje estamos no segundo episódio do Vou Contar uma História para você, o nosso podcast, o nosso projeto, no qual a gente vai falar um pouco sobre história aqui. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, as reflexões sobre Zumbi dos Palmares, resistência e identidade afro-brasileira. Hoje vamos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, que é comemorado em 20 de novembro. Essa data é mais do que uma homenagem a Zumbi dos Palmares. É um marco para refletir sobre a luta e a resistência da população afro-brasileira, sobre o passado de opressão, mas também sobre a construção de uma identidade. Essa identidade, ela inspira lutas por igualdade e justiça até hoje, pois a população negra, mesmo antes da independência, foi sujeito histórico, ativo e participativo em vários processos e episódios da história do Brasil. Eu sou o Eduardo, estudante de História do 8º período, aqui da UENG de Carangola, e estou com Digiane, Helena e Luciana para comentarmos um pouco sobre esse tema. Eu vou passar agora para elas se apresentarem aqui. Oi, gente, eu sou a Luciana, tudo jóia? Eu estou lecionando nos cursos de História e Serviço Social da UENG de Carangola, inclusive trabalhando com uma disciplina chamada História do Negro e a Questão Racial no Brasil. E nesse sentido é muito bacana a gente ter um espaço para discutir sobre essa temática, porque a história dos negros no nosso país não é só uma história de subjugação, né, de escravização e tortura. Diferente do dia 13 de maio, que marca a abolição da escravatura, o Dia da Consciência Negra é criticamente visto por historiadores e pelo movimento negro como uma data mais autêntica para representar a luta e a resistência dos negros, porque destaca justamente o papel ativo dos afro-brasileiros na busca pela liberdade. Ei, pessoal, eu sou a Diane, eu sou aluna do 4º período de História aqui na UENG Carangola, e nesse episódio nós vamos entender o papel do Zumbi e do Quilombo dos Palmares na construção da identidade afro-brasileira e refletir um pouco sobre o Dia da Consciência Negra e a forma que ela representa, né, é representada aqui no nosso país. E Zumbi dos Palmares é uma das figuras mais emblemáticas na resistência ao sistema escravista no Brasil. Ele é um símbolo da resistência negra. Como líder do Quilombo dos Palmares, ele organizou e inspirou uma comunidade que buscava a liberdade, uma comunidade organizada e autônoma que abrigava, além de escravizados, indígenas e pessoas brancas que foram marginalizadas na sociedade. Ei, gente, então, eu sou Helena, estudante do 4º período de História, já atuo como assistente social também. E aí eu vou pegar o gancho, né, na fala da Digiane, porque a história de Zumbi dos Palmares representa a luta, né, pela dignidade e liberdade da população negra. E essa trajetória inspirou movimentos negros no Brasil, porque Zumbi passou a ser lembrado, né, como um herói nacional, um símbolo da resistência e da luta antirracista no país. Somente na década de 1960, com o avanço dos movimentos antirracistas, a historiografia começou a revisitar a resistência dos escravizados. E Zumbi foi reconhecido como um ícone da luta contra a opressão. Então, desde então, ele se tornou um símbolo central, né, da busca pela igualdade racial e da identidade negra no Brasil. O que poucos sabem é que o Quilombo dos Palmares não era apenas um refúgio, mas também um lugar de grande complexidade social. Palmares tinha uma estrutura política própria, com uma hierarquia e uma organização que se assemelhava a uma pequena república. Era um lugar onde as pessoas se defendiam de ataques dos colonos e viviam com base em valores de liberdade e comunidade. Em seu auge, Palmares abrigava milhares de pessoas que cultivavam, defendiam seu território e construíam uma sociedade baseada na liberdade e na união. Essa experiência é um símbolo da luta coletiva, uma inspiração mesmo que continua viva entre as comunidades quilombolas da atualidade, que ainda enfrentam desafios para garantir seus direitos e preservar suas terras. Além dessas questões, Eduardo, a gente percebe como o Quilombo dos Palmares influenciou a cultura e a organização da resistência dos movimentos negros que nós temos hoje, né? Que vê em Palmares um exemplo de força e união. Então, no dia 20 de novembro, nós relembramos o legado do Zumbi, né? Como um símbolo de resistência negra no Brasil, mas a gente também não pode esquecer de pensar na questão
da presença feminina nesses processos de criação de resistências, né, de fortalecimento de resistências, como no caso da Dandara, esposa do Zumbi, que foi uma grande heroína negra que lutou ao lado dele contra a escravidão no Brasil. E aí, Luciana, né, a gente tem que ressaltar que não há nenhum registro que comprova se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, né? O que se sabe é que ela chegou ainda menina no Quilombo dos Palmares. E essa data escolhida, né, como Dia da Consciência Negra, marca uma história de luta que vai muito além da abolição da escravatura, celebrada em 13 de maio. É muito além de que uma luta feita só por escravizados homens, né, como o caso da Dandara. Não, é isso aí, pessoal. E só para vocês terem uma ideia, a gente tem um exemplo de Dandara, ela desempenhou muitas funções dentro dessa comunidade. Era ela que ajudava a criar estratégias para impedir a invasão das forças repressoras, por exemplo, além de participar das atividades cotidianas como a caça e a agricultura. Mas por que o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra e não o dia 13 de maio, que tem toda essa importância que a Helena destacou? E como é muito discutido por historiadores, a abolição de 1888 foi insuficiente e não representou uma verdadeira liberdade, né? A liberdade não significou uma igualdade. Então, após o 13 de maio, os escravizados foram deixados à própria sorte, sem terra, sem emprego e sem apoio. A marginalização e a exclusão continuaram e, em muitos aspectos, ainda persistem até hoje. E, portanto, a escolha da data 20 de novembro marca um ato de resistência e protagonismo negro, pois Zumbi do Palmares foi morto em 20 de novembro de 1695, sendo a sua luta um exemplo, né, e inspiração para os movimentos negros por séculos, tornando essa data um marco para a consciência negra no Brasil. Então, nesse sentido, pensando em como essa data se tornou um marco para a consciência negra no Brasil, em 2023, o Dia da Consciência Negra foi oficialmente reconhecido pelo governo brasileiro e hoje, né, é um feriado no Brasil inteiro. E essa é uma das medidas que fazem parte de uma série de ações afirmativas que visam efetivar uma sociedade antirracista, né? E também reconhece séculos de luta do movimento negro, que, embora hoje não seja a configuração, né, que era antes, por várias questões lógicas, inclusive, mas nós estamos falando de resistências, né, que estão se articulando desde a chegada dos africanos escravizados no Brasil. E aí, o Dia da Consciência Negra, ele lembra a gente da importância de uma educação que inclua, inclusive, a história afro-brasileira e africana, né? E aí uma conquista muito, muito, assim, relevante foi a promulgação da Lei 10.639 em 2003, né? Que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Então, a gente tem que pensar, né, a importância dessa lei, que ela vem abordando, e o que vai mudar após ela, né, e o que mudou após a criação dessa lei. E aí, com a promulgação da Lei 10.639, se tornou, né, obrigatório o ensino dessa história e cultura nas escolas, como uma forma de valorizar a diversidade cultural e combater o racismo. E se tornou obrigatório o ensino da história e cultura brasileira e africana em todas as escolas do país. Não é algo regional, não, é nacional mesmo. E a gente pensando assim, né, mas por que isso é tão importante tratar essa cultura, né, afro-brasileira nas escolas? Porque com esse ensino, nós aprendemos que a invisibilidade da população negra nos currículos escolares. E durante muitos anos, né, a história brasileira foi contada, em sua grande maioria, do ponto de vista das elites brancas, né, que silenciou a contribuição negra na formação do nosso país. Então, como a Luciana, né, e a Helena falaram, a Lei 10.639, ela busca realmente uma forma de reparação histórica, né, para corrigir esse apagamento. Ela é mais do que uma mudança curricular, é uma forma de promover uma educação que respeite e valorize a diversidade cultural do Brasil.
Ao ensinar a história afro-brasileira, as escolas contribuem para combater o racismo e fortalecem a identidade dos jovens negros. Esse tipo de educação antirracista é essencial para transformar um espaço escolar em um lugar de reflexão, onde a história dos negros no Brasil seja vista como um componente integral e fundamental. E é interessante a gente observar ainda que o Quilombo dos Palmares, né, não foi um caso isolado. A resistência dos negros se manifestava de diversas formas, nas revoltas, nas fugas e na criação de comunidades como a de Palmares. Palmares ela foi uma das maiores expressões dessa resistência, abrigando um grande número de fugitivos, né, e mantendo uma organização independente. Quilombolas realizavam incursões para enfrentar os seus opressores, mostrando que sua resistência era constante e organizada. Então, segundo historiadores como o João José Reis, essa organização transformou, né, os quilombos em verdadeiras comunidades de luta, onde a resistência era uma resposta ativa à opressão e em busca contínua por liberdade. Hoje a ideia do quilombo ainda se mantém viva, né? Muitas comunidades quilombolas lutam para preservar seu território e sua cultura, mantendo a memória de Palmares como símbolo de resistência negra. E não podemos esquecer também que há quilombos aqui na nossa região, né? Não é algo afastado também da nossa realidade. E nesse sentido, o Dia da Consciência Negra é mais do que uma data, é luta, memória e também resistência. É um grito pela memória dos nossos ancestrais que precisou atravessar os séculos para serem ouvidos. Um grito vindo da senzala, dos quilombos e das ruas tomadas por aqueles que se recusaram a aceitar as correntes da injustiça. Por fim, destaque a importância de dar voz a essa história, que é contada de forma diferente da história oficial e hegemônica, até porque traz elementos até então silenciados. É um momento, então, para lembrar que o Brasil foi erguido com o suor, a força e a coragem de homens e mulheres negras, cuja história foram tantas vezes silenciadas, num passado que não pode ser apagado e nem silenciado. Isso, Eduardo, e a gente deve sempre lembrar da importância de dar voz a essas histórias, que é contada de forma diferente da história oficial e hegemônica, até porque traz elementos até então amordaçados. Não podemos esquecer também da importância da escolha como espaço de formação e transformação, que tem o poder de romper o ciclo de qualquer tipo de preconceito. Enquanto houver resistência, haverá esperança e a certeza de um Brasil mais justo, mais diverso, mais igualitário. Isso não é um sonho. O Dia da Consciência Negra é um convite para refletir, celebrar e reconhecer o legado do Zumbi e da importância de valorizar a identidade negra em nossa sociedade. Pessoal, então é isso. A gente discutiu um pouco sobre o Dia da Consciência Negra e o Zumbi dos Palmares, destacando a importância do feriado e de figuras como o Zumbi e Dandara. E agora a gente vai fazer um momento de uma roda de conversa. A gente vai destacar aqui alguns pontos que nós achamos mais interessantes, algumas curiosidades, outras discussões que a gente pode tirar a partir disso, né? E, enfim, eu vou passar para vocês, pessoal. O que vocês acharam? Quais pontos vocês acham relevantes para a gente continuar a discussão? Pontos interessantes? Vamos lá. E referente a Zumbi, o Quilombo dos Palmares ele teve diversos líderes, né? O Zumbi dos Palmares ele foi o que realmente, vamos dizer assim, no auge do Quilombo, do Quilombo dos Palmares, que ele realmente foi como uma representação mais forte ali. Porque teve o tio dele também, que era o Gangazumba, né? Que também foi um líder. Até porque o Zumbi ele não negociava com os portugueses ali também, não tentou fazer acordo e o tio tentou. E a gente tem que lembrar também que não eram só negros escravizados, ex-escravizados que estavam fugindo para os quilombos. Também tinham os indígenas que iam para lá, aqueles que ficavam meio à margem mesmo dos portugueses ali, alguns brancos também que fugiram e foram para os quilombos, tem toda essa questão. Até porque também, e depois que o quilombo cai, né, tem essa questão também que o Zumbi ele demora muito tempo a ser pego. Demora. Então ele foi resistência até após o quilombo ser destruído, ele ainda foi resistência, né? Demorou bastante tempo. E esse é um ponto muito interessante, vocês comentaram sobre a questão do próprio quilombo, né? Porque, como a Diane já falou, tinha a questão comercial e você mencionou o tio de Zumbi,
E ele tinha essa questão diplomática, então eles negociavam não só o comércio, mas relações diplomáticas, como que essas duas repúblicas, digamos assim, iriam se relacionar de forma amigável ou não. Então era bem interessante nesse sentido. Um outro ponto que eu acho que vale mencionar é como que Zumbi era visto de fato como esse símbolo de existência e como o Quilombo de Palmares era visto com medo, com receio pelos colonizadores. Eles viram ali, eles tentaram várias vezes derrubar Zumbi, derrubar o Quilombo, e a manutenção do Quilombo foi visto com muito medo por essa população de fato, porque estava ganhando força a causa negra, digamos assim, a causa dos escravizados que buscavam a sua liberdade. Isso causava muito medo de que houvesse uma rebelião geral no Brasil e que o Brasil fosse dominado por esses ex-escravizados, né? É a questão de, você falou, Eduardo, eu lembrei também, a questão das invasões, né? O Quilombo dos Palmares, foram diversas tentativas de acabar com o Quilombo. E tanto que os fazendeiros ali da região, ali de Alagoas, né? Pernambuco, hoje acho que é Alagoas, na época era Pernambuco. E foram várias tentativas e só conseguiu realmente destruir quando foi financiado, foi pedido até para os bandeirantes, né, ali de São Paulo, foi o bandeirante de São Paulo, não me lembro o nome dele, que ele foi junto com a tropa dele e com a ajuda de indígenas escravizados, que aí sim eles conseguiram invadir o Quilombo. E aí foi que o Zumbi fugiu. Outra coisa que Helena... Jorge Velho, isso. E é Domingos Jorge Velho, Bandeirantes paulista. E a Helena comentou também sobre a questão do... o tio, né, o Gangazumba, os europeus, no caso, eram holandeses nas regiões, né, os fazendeiros holandeses nas regiões, eles proporam um acordo para Gangazumba e ele não aceitou. Na verdade, o Gangazumba ia aceitar, o Zumbi não aceitou essa proposta, que era, no caso, entregar as famílias, né, que tinham fugido para lá, entregar esses escravizados de volta para os seus, então, senhores. E o Zumbi não aceita, né? O Zumbi não aceitou e foi aí que recorreu, que ele se torna líder. Mas eu estava pensando aqui na complexidade da organização dessas resistências, principalmente quando o Eduardo fala de relacionamentos de natureza diplomática, né? A gente estava até conversando sobre isso, sobre dimensionando, né, essa questão de organização, que quando os africanos chegavam aqui, eles eram separados, né? Eles não podiam ficar tudo junto e tudo mais. E aí, então, essa organização, ela começa desde do que, tipo assim, a gente considera como básico, né? Que é a comunicação, da criação de um idioma que possibilitasse que fosse possível conversar para articular as coisas, né? E aí são estruturas muito complexas para a gente aceitar de um jeito tão passivo essa invisibilização, né? São processos que não podem ser ignorados do jeito que infelizmente ainda são. E aí, continuando pensando na organização dessas resistências e tudo mais, a gente falou sobre, em 2023, né, o dia 20 de novembro ter sido reconhecido como um feriado nacional, mas desde o final da ditadura, né, com a rearticulação do movimento negro, a gente consegue observar na nossa legislação várias leis, né, que trazem, por exemplo, em 2014 foi homologada uma lei, que é a Lei 2.990, que reserva 20% das vagas em concursos públicos, né, para negros. E aí, em 2023, junto ao feriado, teve uma outra lei muito interessante, que é a 14.532, que equipara a injúria racial ao racismo, né, que torna que dá ao crime uma mais seriedade, né, na lida com ele. E além da Lei 10.639, que nós falamos em 2003, mas eu ainda destaco a criação da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial em 2003, que foi criada para pensar nessas políticas de igualdade racial, né? Infelizmente ela foi extinta em 2015, mas aí
é um destaque, né, que a gente tem que dar para a atuação do movimento negro, para essa articulação que não vem de agora, né, que não foi pensada só a partir da ditadura ou com o fim da ditadura, né, mas é uma organização de uma resistência, é uma atuação complexa que é construída ao longo de vários séculos. E aí é isso mesmo, né, que eu tinha para falar. Bom, é isso então, né, pessoal? A gente viu o episódio aí que foi centrado na figura de Zumbi e do Quilombo dos Palmares de forma geral. A gente abordou um pouco do Dia da Consciência Negra e a gente viu nesse bate-papo aí o quanto de ramificações, o quanto de ganchos que a gente consegue fazer e de temáticas que tem relacionados a isso. Foi bem interessante de forma geral. E aí, gostaram dessa história, pessoal? Se gostaram, deixe seu like, ative o sininho e nos acompanhe aqui no YouTube, no Spotify e demais plataformas de streaming. No próximo episódio, a gente vai abordar sobre a questão indígena na independência do Brasil. E não se esqueça que tudo isso e muito mais a gente encontra no curso de História da UENG de Carangola. Aqui, todas as histórias importam. Venham fazer história com a gente. Você ouviu? Vou contar uma história para você. Um projeto do curso de História da UENG Carangola.